A sinhá pensou que ninguém a veria naquela noite de lua cheia. O vulto disfarçado pela escuridão. A pá cava a terra em silêncio. Mas José do Congo era sombra da noite e alma da terra, e ele viu o que ela enterrou. O que era tão terrível que precisava ser escondido nas profundezas do quintal, longe dos olhos de Deus e dos homens. Anos depois, a verdade veio à tona com a fúria de um raio. E não foi apenas um segredo que morreu naquele dia, mas a linhagem, a honra e o futuro de toda uma família poderosa. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Essa é a história de José do Congo, um homem que carregou o peso de um segredo que poderia implodir um império, e de uma sinhá que, por ambição e desespero, ousou desafiar as leis da natureza e da moralidade. Era o Brasil colonial, um tempo de grandezas e misérias, onde o poder de poucos esmagava a vida de muitos. No coração de uma das mais prósperas fazendas de café, a fazenda do Vale Verde, vivia José do Congo. Não era apenas um escravizado, não. José era a própria alma da terra, o jardineiro-chefe, um título que, para os senhores, significava apenas mais uma função, mas para José era uma conexão sagrada. Ele não apenas plantava e colhia, ele sentia a terra, entendia seus murmúrios, seus segredos mais profundos. Seus olhos, de um castanho tão escuro quanto a própria terra fértil, eram aguçados, capazes de ver o que os olhos dos senhores, cegos pela soberba, nunca perceberiam. José era um homem de poucas palavras, mas sua memória era um arquivo vivo. Cada folha, cada raiz, cada pedaço de solo. Um capítulo de uma história que só ele podia ler. Ele era a sombra que se movia invisível entre as folhagens, um espectro silencioso que testemunhava a vida e a morte, os amores e os ódios, os crimes e as punições que se desenrolavam naquelas terras. Ele sabia que o solo não guardava apenas sementes, guardava também verdades. E no topo dessa pirâmide de poder e silêncio reinava a sinhá Clementina. Ah, Clementina! Bela, sim, de uma beleza que cegava, mas por trás da seda e das joias pulsava um coração movido por uma ambição voraz. Ela era a matriarca, a senhora de tudo e de todos, ou assim ela queria que o mundo acreditasse. Seu marido, o coronel Horácio, era um homem poderoso, orgulhoso de seu nome e de sua fortuna, um pilar da sociedade. Mas, como toda fachada impecável, a deles também escondia rachaduras profundas. O coronel, em sua virilidade ostentada, carregava o fardo silencioso de não poder gerar um herdeiro. Um segredo que, se revelado, poderia desmoronar seu império, sua honra, seu legado. A linhagem precisava continuar. O nome Horácio não podia morrer. E Clementina, ciente dessa fraqueza, dessa necessidade desesperada do marido, prometeu a si mesma que um herdeiro haveria, custasse o que custasse. Ela era a personificação da elegância e da crueldade. Um sorriso doce que escondia garras afiadas. Uma mulher que faria qualquer coisa para manter seu status e a fortuna da família, mesmo que isso significasse mergulhar nas profundezas mais escuras da traição e do crime. A fazenda, à primeira vista, era um paraíso de ordem e prosperidade. Os cafezais se estendiam até onde a vista alcançava. O casarão imponente dominava a paisagem, e o burburinho da vida diária dos escravizados, embora constante, era abafado pela aparente tranquilidade. Mas para José, que sentia o pulso da terra e os sussurros do vento, a paz era apenas uma ilusão frágil, uma casca fina prestes a se romper.
Ele sabia que sob a superfície polida daquele mundo, segredos fervilhavam, prontos para explodir. A paz antes da tempestade era, na verdade, uma calma enganosa, onde a semente de uma tragédia já havia sido plantada, e a terra, paciente, aguardava o momento certo para revelá-la. A noite caiu sobre a fazenda do Vale Verde como um manto pesado de culpa e segredos. Uma noite de lua cheia, daquelas que parecem clarear o mundo, mas que, paradoxalmente, servem para esconder os atos mais sombrios. José do Congo, que conhecia cada canto daquela terra como a palma de sua mão calejada, sentiu uma perturbação no ar. Um calafrio que não vinha do vento noturno. Ele estava cuidando das últimas mudas de café, seus dedos ágeis e silenciosos, quando a viu. A Sinhá Clementina. Ela não era a Clementina de seda e sorrisos que todos conheciam. Era um vulto trêmulo, disfarçado pela escuridão, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, refletindo um terror que José jamais vira em seu semblante. Em suas mãos, uma pá. No seu colo, um embrulho. O coração de José, que batia no ritmo da terra, acelerou. Ele se escondeu mais profundamente entre as densas folhagens de um arbusto de jasmim, cujo perfume adocicado agora parecia sufocante, quase nauseante, em contraste com a cena que se desenrolava. O cheiro de terra molhada, de suor e de um medo ancestral preencheu o ar. Anos de espera, de promessas vazias ao coronel Horácio, de rituais e rezas por um herdeiro que nunca vinha. O coronel, em sua cegueira orgulhosa, jamais admitiria sua própria falha. Mas a verdade era um sussurro constante nos corredores da fazenda. Horácio não podia gerar. E Clementina, desesperada para manter sua posição, para não ser substituída, para não ver sua fortuna escorrer pelos dedos, havia buscado consolo e, sim, a solução nos braços de outro homem. Um amante cujos traços, para o terror de Clementina, se manifestaram de forma inegável no recém-nascido. O bebê. Ah, o bebê. José viu quando ela o tirou do embrulho. Um menino. Saudável, pequeno, mas com a pele mais escura do que a de Clementina e do coronel. E uma marca de nascença peculiar na têmpora. Um pequeno mapa que denunciava a traição. O choro fraco da criança rasgou o silêncio da noite. Um som que parecia ecoar na alma de José. Mas o choro foi abruptamente silenciado. Clementina, com as mãos trêmulas, mas firmes, apertou o pequeno rosto contra o peito, não em um abraço de mãe, mas em um ato de desespero e crueldade indizível. José sentiu o ar sair de seus próprios pulmões. Ele assistiu, paralisado, ao último suspiro daquela vida inocente, ao sacrifício de um segredo que custaria caro demais. A pá começou a cavar. O som abafado da terra sendo revolvida era como um tambor fúnebre na escuridão. Clementina, com uma força que só o desespero pode dar, abriu uma cova rasa, e ali, junto ao pequeno corpo sem vida, ela enterrou mais do que um filho. José viu quando ela tirou do pescoço um medalhão de família, cravejado de pedras, um símbolo da linhagem Horácio, e o colocou junto ao bebê. Em seguida, de um pequeno saquinho de seda, ela retirou uma mecha de cabelo, amarrada em um tecido com o brasão de outra família, o brasão do verdadeiro pai. Uma cápsula do tempo macabra, uma prova irrefutável de sua traição e de seu crime, enterrada sob a terra que José tanto amava e respeitava. A Sinhá cobriu a cova, alisando a terra com as mãos nuas, tentando apagar qualquer vestígio. Mas para José, que sentia a terra como uma extensão de seu próprio corpo, a perturbação era palpável. Ele sentiu o solo tremer com a injustiça, com o peso daquela mentira recém-plantada. O que fazer? A pergunta ecoou na mente de José. Intervir? Seria a morte certa, não apenas para ele, mas talvez para sua própria família. Denunciar?
Quem acreditaria na palavra de um escravizado contra a sinhá Clementina, a poderosa matriarca? O medo de ser pego era um nó na garganta, um peso no peito. Mas a necessidade de agir, de que aquela verdade viesse à tona, era um fogo lento que começava a arder em sua alma. Ele não podia salvar o bebê, mas talvez pudesse salvar a memória, a verdade. José do Congo fez sua escolha. Ele não interveio naquele momento, mas seus olhos, mais aguçados que nunca, gravaram cada detalhe. A localização exata da cova, a imagem dos objetos enterrados, o rosto desfigurado de Clementina, a noite de lua cheia que se tornou cúmplice de um crime hediondo. Ele guardou o segredo, não para protegê-la, mas para que a terra, um dia, falasse através dele. Era um peso na alma, um juramento silencioso. Dias depois, a fazenda foi tomada por uma alegria forçada. Clementina, misteriosamente recuperada de uma doença súbita, apresentou um bebê branco, de origem desconhecida. Diziam que comprado de uma família empobrecida, outros sussurravam que fora roubado de uma pobre lavradora. O herdeiro foi batizado com pompa e circunstância, e o coronel Horácio, cego de felicidade, celebrou a continuidade de seu nome. José observava de longe, seus olhos fixos no local do enterro, uma lápide invisível de uma mentira que agora andava e respirava pelos corredores da fazenda. Ele vigiava, paciente, como a própria natureza, esperando o momento certo para que a semente da verdade germinasse. Se você sente a indignação de José, deixe um comentário sobre o que você faria no lugar dele. 20 anos se passaram, e com eles, a fazenda do Vale Verde floresceu ainda mais, suas riquezas crescendo como os cafezais que se estendiam a perder de vista. Mas, sob essa superfície de prosperidade, o tempo não apagou o segredo, apenas o enterrou mais fundo, permitindo que suas raízes se espalhassem e sufocassem a verdade. José do Congo, antes um homem de meia idade, agora era um ancião, seus cabelos salpicados de branco, seu corpo curvado pelo trabalho e pelo peso de tudo o que testemunhara. Mas seus olhos, esses olhos permaneciam os mesmos, aguçados, profundos, carregados de uma sabedoria silenciosa e de uma vigilância inabalável. Ele ainda era o jardineiro-chefe, e o local do enterro do bebê, agora coberto por uma densa moita de jasmins que ele mesmo cultivava, era seu santuário secreto, sua lápide invisível, um lembrete constante de sua missão. A vida na Casa Grande era um contraste gritante. O herdeiro, batizado de Fernando, crescera. Um jovem adulto, esbelto, com os traços finos que Clementina havia meticulosamente escolhido para seu filho de fachada. Ele desfrutava de uma vida de privilégios, educado nos melhores colégios, orgulho do coronel Horácio, que via nele a perpetuação de seu nome e de sua fortuna. Fernando era a imagem da inocência, um peão num jogo de xadrez macabro que ele sequer sabia que estava jogando. Ele cavalgava, estudava, namorava as filhas dos fazendeiros vizinhos, alheio à farsa que era sua própria existência. Mas a sinhá Clementina, a sinhá! O tempo não a poupara de seu tormento. Sua beleza, embora ainda presente, era agora marcada por linhas finas de preocupação e uma tensão constante que se refletia em seus olhos. Ela vivia em um estado de paranoia perpétua. Cada crepitar da madeira velha do casarão, cada sussurro dos serviçais na cozinha, cada sombra que se movia no jardim, era uma ameaça em sua mente. Ela havia se tornado uma mulher rígida, controladora, com surtos de temperamento que antes eram raros. O cheiro de jasmim, que outrora amava, agora a nauseava, lembrando-a da noite chuvosa, do cheiro de terra molhada e de sangue inocente. Ela passava horas na varanda, os olhos fixos no jardim, especialmente na moita de jasmins, como se a terra fosse a qualquer momento vomitar seu segredo.
Ela tentava disfarçar sua ansiedade com uma pose altiva, mas José, que a observava de longe, sabia que ela estava se desfazendo por dentro. Você consegue imaginar o peso desse segredo por tantos anos, corroendo a alma? O coronel Horácio, por sua vez, envelhecera. Seu corpo forte começava a falhar, e sua mente, antes afiada e dominadora, agora se esvaía em delírios e esquecimentos. Ele passava longas horas sentado na poltrona da sala, proferindo palavras desconexas, às vezes murmurando sobre segredos no solo, sobre coisas enterradas que não deveriam estar lá. Clementina, aterrorizada, tentava calá-lo, atribuindo suas falas à senilidade. Mas, para José, eram os murmúrios da verdade. A terra tentando falar através da boca do homem que fora enganado. José sentia que o tempo estava se esgotando, que a teia de mentiras estava prestes a se romper. E então, o quase flagrante. Uma tarde abafada de verão, Fernando, o herdeiro, decidiu que queria construir um pequeno pomar de laranjeiras, exatamente no canto do jardim onde a moita de jasmins florescia. Pai, mãe, ele disse com a inocência de quem não carrega pecado. Quero plantar as laranjeiras ali. O sol é perfeito e o cheiro dos jasmins vai se misturar com o das flores de laranjeira. Vai ser lindo. O coração de Clementina parou. Seus olhos se arregalaram e ela sentiu o suor frio escorrer pela espinha. Não, Fernando, ali não. Aquele solo não é bom, meu filho. É um lugar onde a terra é estéril. Ela gaguejou, sua voz quase um sussurro de pânico. Fernando, surpreso com a reação exagerada da mãe, franziu a testa. Mas, mãe, José sempre disse que o solo daqui é o mais fértil da fazenda. Não é, José? Ele perguntou, virando-se para o velho jardineiro que, como sempre, estava por perto, podando uma roseira, seus movimentos lentos e deliberados. José, que já havia sentido a tensão no ar, ergueu os olhos. Seu olhar encontrou o de Clementina por um instante. Um olhar que era um abismo de conhecimento e uma promessa silenciosa. O jovem Fernando tem razão, sinhá, disse José, sua voz rouca, mas firme. Aquele solo é fértil, sim, mas ele tem suas próprias memórias. Algumas plantas não gostam de crescer onde outras já repousam. É melhor não mexer ali, jovem Fernando. Deixe os jasmins em paz. Eles guardam a beleza do lugar. Fernando, embora confuso, aceitou a palavra do velho jardineiro, que ele sempre respeitou pela sua sabedoria sobre a terra. Clementina respirou fundo, um alívio quase palpável, mas o olhar de José a perseguiu. Ela sabia que ele sabia. Aquele momento, aquela troca de olhares, foi um fio de navalha que quase cortou a farsa. José sentiu a adrenalina, a urgência. A verdade, como uma semente, estava crescendo, forçando a terra a falar através dele. Acha que José deveria ter agido antes? Diga nos comentários. Se essa história te prendeu, não esqueça de curtir para que mais pessoas conheçam essa trama. O ar na fazenda do Vale Verde estava pesado, não apenas com o calor úmido do fim de tarde, mas com a iminência da morte. O coronel Horácio, outrora um gigante de poder e arrogância, jazia em seu leito. Um corpo frágil, sua respiração um fio tênue entre a vida e o esquecimento. A família se reunira, um enxame de abutres vestidos de preto, com olhares de falsa tristeza e cobiça mal disfarçada. Parentes distantes, vizinhos influentes, todos ali para o último ato do velho coronel. E, mais importante, para a leitura do testamento que selaria o destino da vasta fortuna Horácio. Na sala principal do casarão, a opulência gritava em cada detalhe. Os tapetes persas, os móveis de jacarandá, os retratos a óleo que exibiam a linhagem impecável da família. Mas, sob essa camada de riqueza, a hipocrisia era o perfume mais forte. Clementina, a sinhá,
pairava sobre o leito do marido com uma máscara de devoção, suas mãos finas acariciando a testa febril do coronel, enquanto seus olhos, furtivos, varriam o ambiente, buscando qualquer sinal de ameaça ao seu império de mentiras. Ela sabia que, com a morte do coronel, a farsa que sustentava sua vida estaria mais vulnerável do que nunca. O advogado da família, um homem pequeno e austero, pigarreou, desdobrando o pergaminho do testamento. A voz dele, seca e formal, preencheu o silêncio tenso. Eu, Coronel Horácio de Albuquerque e Vasconcelos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, ele começou, e Clementina sentiu um calafrio. Mentiras, apenas mentiras. O coronel mal conseguia reconhecer o próprio nome nos últimos dias. O testamento, como esperado, consolidava toda a fortuna nas mãos de Fernando, o herdeiro, o filho que todos acreditavam ser a continuidade do nome Horácio. Um suspiro coletivo de alívio e inveja se espalhou pela sala. Mas então, uma voz fina e azeda cortou o ar. Era a prima Eunice, uma mulher de língua afiada e olhos invejosos, que sempre se ressentira da ascensão de Clementina. Com todo o respeito, doutor, disse Eunice, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Mas não seria prudente, antes de selar um destino tão grandioso, esclarecer certos boatos? Rumores antigos sobre a verdadeira paternidade do jovem Fernando? Afinal, o coronel sempre foi discreto em suas capacidades. E a sinhá Clementina, bem, ela era uma mulher de muitos admiradores antes de se casar com nosso querido Horácio. A sala silenciou. Um gaspe coletivo. Os olhos de todos se voltaram para Clementina, que empalideceu, sua máscara de devoção desmoronando em um instante de terror puro. Fernando, que estava ao lado dela, sentiu-se atingido por um raio. Seu rosto jovem, antes relaxado, agora exibia uma mistura de confusão e raiva. Prima Eunice, como ousa? Clementina sibilou, sua voz trêmula, mas carregada de veneno. Que infâmia é essa? Meu filho é um Horácio de corpo e alma. Mas o veneno já estava espalhado. A semente da dúvida, plantada há anos, agora germinava publicamente. O coronel Horácio, em seu leito de morte, tossiu fracamente, seus olhos vítreos fixos em um ponto invisível no teto, como se a verdade estivesse suspensa no ar, pronta para desabar. E foi nesse exato momento, enquanto o caos se instalava e a farsa de Clementina ameaçava ruir, que a porta da sala se abriu lentamente. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Era José do Congo. Ele não era mais o homem que se escondera nas folhagens há 20 anos. Era um ancião. Os ombros curvados, os cabelos brancos como a espuma do mar, a pele marcada pelo sol e pelo tempo. Mas em seus olhos, em seus olhos havia um brilho que ninguém jamais vira. Uma resolução inabalável. A força de quem carregou uma verdade por uma vida inteira e sabia que a hora, finalmente, havia chegado. Ele segurava uma enxada velha, suja de terra, como um cetro de justiça. José, o que faz aqui? Clementina exclamou, seu pânico agora evidente, sua voz aguda e histérica. Saia daqui, seu velho. Não é hora para seus devaneios. Fernando, confuso, tentou intervir. José, o que houve? Por que essa enxada? Mas José ignorou a todos. Seus passos, embora lentos, eram firmes, determinados. Ele parou no centro da sala, a enxada apontada para o chão, como se estivesse indicando um ponto invisível de acusação. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo. A terra fala, sinhá Clementina, disse José, sua voz rouca, mas carregada de uma autoridade que calou a todos. E a terra tem um segredo que não pode mais guardar. Um segredo que a sinhá enterrou há 20 anos, sob o jasmim. O choque foi elétrico.
Clementina empalideceu ainda mais. Se agarrou à cabeceira da cama do coronel, seus olhos arregalados de terror. Fernando olhou de José para Clementina, seu rosto uma tela de descrença e confusão. Que loucura é essa, José? Clementina guinchou, tentando retomar o controle, mas sua voz falhou. Este velho está senil. Levem-no daqui. Mas José não se moveu. Não, a verdade não é loucura. A mentira, sim. E a mentira da sinhá Clementina está enterrada no quintal, sob os jasmins que ela tanto odeia. Ele virou-se para a multidão, seus olhos fixos em cada rosto. Venham. A terra vai lhes mostrar o que a sinhá escondeu. A curiosidade, mais forte que o protocolo, moveu a todos. Relutantes, murmurando, a elite local e a família seguiram José para fora do casarão, para o quintal onde a noite começava a cair. Clementina, tremendo, foi arrastada, seus olhos fixos nas costas do velho jardineiro, como se ele fosse a própria encarnação do destino. Fernando, com um nó na garganta, seguia, o coração batendo descompassadamente, sentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. José parou diante da densa moita de jasmins, a mesma que ele havia cultivado por anos, a mesma que quase fora destruída por Fernando. O perfume doce das flores, que antes era sufocante, agora parecia ironicamente macabro. Aqui, disse ele, apontando com a enxada para um ponto específico sob as raízes da planta. Aqui a sinhá enterrou seu segredo e a prova de sua traição. Ele fez um gesto para alguns serviçais que, chocados, pegaram pás e picaretas. A escavação começou. O som metálico das pás contra a terra era o único som audível, cada golpe ecoando no silêncio tenso. Clementina, pálida e trêmula, observava com os olhos vidrados, como um animal encurralado. Fernando, ao seu lado, sentia o chão sob seus pés desmoronar. A dúvida, antes um sussurro, agora era um grito ensurdecedor. Minutos se arrastaram como horas. A terra ia sendo revolvida, e o cheiro de umidade e de raízes se misturava com o odor de ansiedade e medo. Então, uma pá bateu em algo sólido. Um serviçal se ajoelhou, afastando a terra com as mãos. Um osso, pequeno, frágil. Um osso de criança. Um grito agudo rasgou o ar. Não foi de Clementina, mas de uma das damas da sociedade que levou as mãos à boca, horrorizada. Outros ossos começaram a aparecer, pequenos e deteriorados, os restos de uma vida que mal havia começado. E ao lado dos ossos, a prova irrefutável. O medalhão de família, o brasão dos Horácio, um símbolo de honra agora manchado de sangue e mentira. E o tecido com o brasão do verdadeiro pai, e a pequena mecha de cabelo, ainda amarrada, uma cápsula do tempo macabra que José havia guardado em sua memória por 2 décadas. A cena foi de um horror indizível. A fachada de Clementina desmoronou em 1000 pedaços. Ela soltou um grito primal, um som que vinha das profundezas de sua alma corroída pela culpa, e caiu de joelhos na terra, suas mãos sujas de lama e de verdade. Seu rosto, antes belo e altivo, agora estava desfigurado pelo terror e pela humilhação. Ela se contorcia no chão, os soluços convulsivos, a loucura começando a tomar conta de seus olhos. Fernando, o herdeiro, olhou para os ossos, para o medalhão, para o tecido, seu mundo, sua identidade, sua vida inteira. Tudo desmoronou em um instante. Ele não era um Horácio. Ele era uma farsa, um substituto, um filho roubado para encobrir um crime hediondo. A raiva, a dor e a vergonha se misturaram em seu rosto, e ele cambaleou, sentindo-se despojado de tudo, não apenas da fortuna, mas de si mesmo. A elite local, antes chocada, agora estava em um burburinho de condenação e escândalo. Sussurros de assassina, traidora, monstro se espalhavam como fogo. O legado do coronel Horácio,
que jazia moribundo dentro do casarão, foi destruído naquele instante, manchado pela vergonha e pela atrocidade. A família Horácio, outrora intocável, estava agora marcada para sempre pelo escândalo, sua honra reduzida a pó. José do Congo, o velho jardineiro, observava tudo com uma dignidade silenciosa. Seus olhos, que viram o crime e guardaram o segredo, agora viam a justiça ser servida. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a paz de quem havia cumprido seu dever com a verdade, com a terra e com a memória da criança inocente. Sua missão na terra finalmente estava cumprida. A terra havia falado. Que história impactante, não é? A verdade sempre encontra um caminho. Se você se sentiu revoltado com a Sinhá, compartilhe essa história para que a justiça, mesmo que tardia, seja conhecida por todos. E se você valoriza a coragem de José, inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O coronel Horácio, em seu leito de morte, não viveu para ver o desfecho completo da farsa que sustentou sua vida. Seu último suspiro, talvez, foi o som do seu império desmoronando no quintal, o eco da verdade que ele tanto temeu, a revelação dos pequenos ossos, do medalhão da família e do brasão do verdadeiro pai, foi um terremoto que abalou as fundações da fazenda do Vale Verde e da sociedade colonial. Para a Sinhá Clementina, o destino foi cruel, mas justo. A cena de sua humilhação pública foi gravada na memória de todos. Sua beleza, antes um escudo, agora era uma ironia amarga, desfigurada pelo terror e pela culpa. Ela não foi levada presa pelas autoridades, pois, naqueles tempos, a justiça dos poderosos operava de outras formas. Mas a prisão que a aguardava era muito mais terrível. A prisão da própria mente. Clementina foi deserdada, renegada pela própria família que ela tentou tão desesperadamente honrar com uma mentira. Seu nome, antes sinônimo de poder, tornou-se um sussurro de vergonha e infâmia. Ela definhou seus dias consumidos pela loucura, assombrada pelos fantasmas do bebê que ela assassinou e pelo olhar silencioso de José do Congo. Seus gritos ecoavam pelos corredores vazios da Casa Grande, um lamento constante que servia de lembrança para todos os que ousaram questionar o poder da verdade. Ela morreu poucos anos depois, uma sombra do que fora, sozinha, sem honra, sem herdeiro, sem paz. E Fernando? O herdeiro, que viveu uma vida de privilégios, agora despojado de tudo. Sua identidade, construída sobre uma base de mentiras, desmoronou. Ele não era um Horácio. Não havia sangue do coronel em suas veias. O choque foi tão profundo que o jovem, antes orgulhoso e confiante, se tornou um homem quebrado. Ele perdeu a fortuna, o status, o respeito. Mas, mais do que isso, perdeu a si mesmo. Sem um nome, sem uma história verdadeira, ele vagou por anos, buscando um sentido para sua existência, uma pista sobre quem realmente era seu pai. Alguns dizem que ele se tornou um andarilho, outros que se refugiou em um mosteiro, buscando redenção para pecados que não eram seus. Sua vida, uma tela em branco pintada com as cores da mentira, jamais se recuperou. A inocência roubada na infância nunca pôde ser devolvida. O legado do coronel Horácio foi pulverizado. O nome que ele tanto quis perpetuar foi maculado por um escândalo que ecoou por gerações. A fazenda do Vale Verde, outrora um símbolo de poder, tornou-se um monumento à hipocrisia e à tragédia. A família, antes unida por laços de sangue e interesse, foi dilacerada pela vergonha, seus membros se afastando uns dos outros, carregando o fardo de um passado que a terra, através de José, se recusou a calar. E José do Congo, o herói silencioso, ele não buscou glória, nem fortuna. Sua recompensa foi a paz de espírito, a certeza de que a justiça, ainda que tardia, havia sido feita.
Sua coragem, sua paciência e sua conexão ancestral com a terra o transformaram de um escravizado invisível em uma lenda sussurrada. Ele continuou seu trabalho no jardim, seus movimentos agora mais lentos, mas seu espírito mais leve. Ele havia dado voz ao que não tinha voz, havia desenterrado a verdade para que a vida pudesse, enfim, seguir seu curso natural. Sua dignidade silenciosa era um testemunho da força da ancestralidade, da sabedoria que reside naqueles que a sociedade tenta calar. José do Congo viveu seus últimos anos em uma serenidade que a Sinhá Clementina jamais conheceria. Um guardião da memória, um arauto da verdade. Essa história, meus amigos, nos ensina uma lição profunda. A verdade, como a semente, pode ser enterrada, mas jamais destruída. Ela sempre encontrará um caminho para germinar, para romper a superfície e vir à luz. Não importa o tempo que leve, não importa o poder que tente sufocá-la. A terra, com sua paciência milenar, é a maior testemunha, e a justiça, muitas vezes, chega através dos olhos e das mãos mais improváveis. A ambição desmedida e o orgulho cego podem construir impérios de mentiras, mas esses impérios são feitos de areia, e a maré da verdade sempre os derrubará. Se essa história de coragem e justiça tocou você, deixe seu like para honrar a memória de José do Congo e a criança que ele vingou.